Muito boa noite para você que está assistindo a gravação. Essa é uma live que foi gravada dia 23 de maio. Essa é uma live sobre homeopatia. A gente vai falar hoje sobre obstáculos à cura. Eu vou chamar o Eduardo, meu marido, para fazer parte da live. Aí. Então hoje a gente vai conversar sobre obstáculos à cura. Eu queria só um retorno de vocês. Fala um pouquinho, só para a gente ver como é que está o som. Pra saber se está com eco? Fala só. Não, eu tirei o microfone. Não, eu queria saber do pessoal se tá tudo bem o som. Vocês podem dar um retorno pra gente? Se o som tá legal, porque da outra vez ficou um pouquinho baixo a nossa live, né? Então, boa noite a todos. A gente vai aguardando aí a participação de vocês, me falando se tá tudo bem com o som do Eduardo. Som e imagem já falou. aqui. Tá bom. Obrigado. Bom. Então, a gente vai começar conversando sobre doenças crônicas. Obrigada pelo retorno, gente. Obrigada. As doenças podem ser crônicas. Eu vou fazer um resumo mais curto, né? Boa noite, amado casal. Obrigada. Vitória. A gente vai dividir de uma forma mais simples. Existem umas subdivisões que a gente não precisaria trazer hoje, mas vamos abordar dessa forma, né? Então, as doenças podem ser agudas. Obrigado, Rosa. Ou crônicas. Agudas são aquelas que se resolvem rapidamente. E as crônicas são aquelas que demoram para resolver. E o que a gente observa é que as doenças crônicas, que são aquelas que a gente traz, né, comumente durante a consulta, elas precisam de um estímulo medicamentoso para a gente reassumir um novo equilíbrio. Então, se a gente quiser continuar a vida sem tomar medicação, a gente sabe que essa doença não vai atingir um novo equilíbrio se não houver esse estímulo medicamentoso. Mas existem alguns obstáculos que nos dificultam a chegar nessa cura, que vai ser o tema de hoje da nossa live. Então vamos primeiro conversar um pouquinho sobre cura? Você pode falar um pouquinho pra gente? A gente já entrou nesse assunto, mas acho que é sempre bom, né? Tá relembrando. A cura na homeopatia é a gente atingir o melhor da gente, né? Os mais altos. É o que o Hahnemann coloca com os mais altos fins, mas né, numa linguagem mais da gente mesmo, né? A gente conseguir atingir o potencial, né, o máximo possível aí, biológico. O biológico tem, né, depois tem uma certa queda, depois, principalmente depois dos 40, 50 anos, né? Tem uma estabilidade e aí depois, por volta acho que dos 70, 80, né, tem uma certa queda. Mas o psíquico, o ideal é que continue se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, cura na homeopatia é esse conceito dinâmico, na verdade, né? Que não é estático, né? Não é tipo ausência de doença e pronto, tá bom. Não é tá bom, se você tá se sentindo bem, você tá curado. Não é nada disso, né? É essa evolução, né? Esse caminho e o caminho meio que não tem fim. Quantos pacientes, né, a gente não atende ali numa primeira consulta que chegam dizendo: eu não fico doente, eu não tenho nada, né? Eu não tenho dor de garganta, eu não fico gripada, eu não tenho nem nada de sintoma, né? Teoricamente, ele se acha saudável, né? Mas quando a gente vai conversar com ele, o mental, né, o lado psicológico ali do paciente geralmente está
Pra gente não adianta só a pessoa tá se sentindo, se sentindo fisicamente bem, né? Às vezes ela tá estagnada ou tá, Ou enfim, suprimido. ou suprimida, enfim. Vamos só lembrar aqui, né? Que é o suprimido, né? Então, de repente, ele teve lá uma dor de cabeça, tomou um remédio e suprimiu essa dor de cabeça. Teve uma infecção de garganta, tomou um remédio e suprimiu essa infecção de garganta. Teve lá, enfim, uma diarreia, tomou um remédio e suprimiu essa diarreia. Tudo foi suprimindo, o corpo estava tentando colocar para fora e a gente vai suprimindo com essas medicações e isso vai para dentro. Lembra que a melhora ocorre de dentro para fora, a supressão ocorre de fora para dentro. Então eu paro de ter sintomas aqui fora e começo a ter sintomas lá dentro, né? Então é muito comum o paciente que chega para a gente com depressão, com crise de ansiedade, com queixas mentais, né, psicológicas, vamos falar mais simples, e que traz isso para a gente. Eu não fico doente, mas por que será que ele não fica doente? Será que ele não fica doente porque ele já chegou num nível de equilíbrio que ele já não fica mais doente? Ou porque ele está completamente, né, suprimido e está tendo mais questões em órgãos mais nobres do que em órgãos menos nobres, né? E às vezes demora para fazer sintoma, né? Aí a pessoa acha que tá bem, mas existem alguns sinais, né? Mas às vezes os sinais são sutis, né? A pessoa às vezes acredita que tá bem, não, não, não está 100%, né? Bom, 100% é difícil, Nunca a né? gente vai estar, né? Mas o importante é enxergar, então, o indivíduo por completo, né? Não pensar só no nariz, na garganta, no intestino, né? E enxergar o indivíduo por completo. Então, que nem o Eduardo falou, como é que eu vou saber se eu estou no meu caminho de cura? É observar se eu estou indo no meu caminho aí de evolução, né? Se eu estou seguindo nesse meu caminho, eu estou caminhando para minha cura, né? Apesar de ter uma dor aqui no meu dedinho do pé, eu estou caminhando para o meu caminho de cura, né? Esse que é o mais importante para a gente na homeopatia, né? E aí existem alguns obstáculos que, se não forem tirados do nosso caminho, dificilmente a gente vai chegar nesse nosso objetivo de evolução, né? Então a gente vai trazer aqui alguns exemplos, mas vamos dar uma pausa primeiro e vamos dar uma lida aqui no que o pessoal escreveu? Não, no que o pessoal escreveu, tá? Eu vi que tiveram alguns comentários. É que o chat para mim chega uma hora que ele trava, né? Então eu não sei. Tá, então eu vou ler alto aqui. Então, Ricardo, ele falou, na verdade, aprendemos a esconder nossos sintomas. Verdade, verdadeiro. Tomamos analgésicos e etc. Achando que isso é cura. Muito legal esse seu comentário, Ricardo. A gente aprende que não tem que ser rápido, né? Não podemos sentir dor, então a gente tem que tirar logo essa dor. Não estou dizendo que não tem que tirar essa dor, né? Mas existe um imediatismo também muito grande, né? E é isso aí, né? A gente aprende a esconder os nossos sintomas. Bem profundo esse seu comentário, Ricardo. Sintoma, sentimento, né? A gente, entre aspas, é cobrado para sempre estar bem, né? Não demonstrar. Muito bom. A Vanessa falou assim, é aquele ditado, a boca cala e o corpo fala. Nossa, hoje a gente tá com comentários profundos. É isso mesmo, né? Exatamente. Então, se a gente não põe para fora, o corpo vai sentir, né? Então, eu ia falar das crianças, né? Mas para mim é inevitável não trazer exemplos de crianças aqui, né? Ultimamente eu estou atendendo algumas crianças que têm algumas questões na escola, né? E aí elas aparecem fazendo sintomas na consulta, né? Aparecem na consulta com queixas. Não tem como, né? O corpo não sentir se o meio tá difícil, né? Então, aquelas escolas que tem muita bagunça, muita agressão, né? Muito bullying, né? Não tem como a criança não sentir. Então, já vou aproveitar aqui esse gancho
80% das queixas de dor abdominal nas crianças é por uma base ali emocional, né? Então, a gente tem que enxergar a criança não só a dor da barriga, né? Pensar aí, que geralmente pensam, né? É um verme, é alguma coisa que comeu estragada. Não, a gente tem que enxergar a criança por completo, né? Mas tá bom, eu fugi um pouquinho, mas não fugi, Não né? fugiu, não. Porque tem tudo a ver, né, Tem com o tudo a tema, ver. né? Então, obrigado, Vanessa, pelo seu comentário. Boa noite, Rick. Deixa eu ver se teve alguma. Soares, Maíra. Mas... Exatamente. Existe uma cobrança para a gente ficar bem. É isso mesmo, né? Interessante, o pessoal está trazendo bastante isso hoje, hein? Vou aguardando o comentário de vocês. O Rick falou assim, dor, o Rick Barros. ela acontece para mostrar que tem algo errado. Isso aí. Perfeito. Então... os Ricardos estão elaborados hoje. Tão bem. Isso é muito importante, esse comentário, né? Se eu tô tendo dor, alguma coisa está acontecendo. Então não adianta a gente ficar achando que é só a dor de garganta, gente. Não adianta a gente ficar achando que a gente só está tendo uma dor abdominal. Alguma coisa tem por trás disso. O corpo realmente fala, tá? Essa frase foi muito importante. Existe, a Maíra escreveu assim, existe uma cobrança para a gente ficar sem sintomas. Nem sempre bem, mas sem sintomas. Isso é bem assim, quando aparece alguma coisa na pele, o pessoal já quer esconder, né? E isso é bem... Principalmente porque aparece, né? Pele é interessante como as pessoas toleram bem ter uma dor de cabeça, elas toleram bem ter uma dor de garganta, mas elas não toleram ter uma lesão de pele, né? Porque a pele aparece. E as pessoas se importam muito hoje com o externo. Não que a estética não seja importante. Não que a estética não seja importante. Mas Obrigada. é o valor, né? É o valor que se dá, né? Eu acho que para a gente ter um externo bonito, antes o interno tem que estar. Tem que estar bem, né? Tem que prioridade, bem. Né? Melhor que esteja tudo bem, né? Mas... Tá bom. Vamos... Hoje a gente tem falado que a gente quer que a live seja cada dia mais interativa. Mais interativa. Então a gente pede para vocês trazerem as dúvidas de vocês, né? Então eu vou fazer aquele resuminho dos primeiros 10 minutos que ficaram para os 15. Então a live é sobre homeopatia. A gente tem um tema central hoje que é obstáculos à cura, mas a ideia é que vocês tragam as dúvidas de vocês independente do tema. Então hoje a gente vai falar de obstáculos à cura enquanto vocês não nos trouxerem dúvidas. Mas a gente prefere focar nas dúvidas de vocês. E cada live a gente está querendo trazer um conteúdo mais difícil, né? Elaborado. Até porque o pessoal já se trata, uma boa parte, né? Já se trata há um tempo e tem feito perguntas mais elaboradas. O pessoal está trazendo pergunta mais elaborada, então hoje a gente veio com o órgão, não, né? Fica ao contrário, né? É uma pena. Japonês consegue ler. Japonês. Não, mentira, é brincadeira. Então, o órgão é o nosso livro de cabeceira. Eu brinco dizendo que o órgão é o nosso livro de cabeceira. Todo homeopata tem que ler o órgão 10.000 vezes na vida, porque cada momento ele vai achar importante um parágrafo. As questões vão surgindo, né? E aí as respostas a gente vai conseguindo entender, né? Depois com o tempo. Né? E aqui tem tudo. Hahnemann, quem escreveu, o Hahnemann é o pai da homeopatia, escreveu o órgão, e ele colocou tudo sobre a homeopatia. Todos os princípios estão aí. Aqui. Então, mesmo os pacientes, tem muita gente que se interessa, né? E acaba lendo, estudando homeopatia, então é um bom livro para estudo, né? E hoje a gente trouxe um parágrafo para começar a conversar sobre esse tema. E eu vou pedir pro... Não para de tocar?
Então eu vou pedir para o Eduardo ler para a gente. Qual que é É o isso? 152. Não, desculpa. 252. Parágrafo 252. Desculpa, a gente só não explicou. O órgão, ele é dividido em diversos Parágrafos. parágrafos, tá? Por isso que eu falei o parágrafo 252. Isso. Mas, se considerar durante o emprego dos outros medicamentos em doenças crônicas, que o medicamento homeopático melhor escolhido na dose adequada mínima não acarreta uma melhora, é isso o sinal certo de que a causa que mantém o mal ainda persiste e de que há alguma circunstância no modo de vida do paciente ou na situação em que se encontra que deve ser removida a fim de que possa realizar-se uma cura permanente. Não sei se o pessoal conseguiu ouvir. Fiquei em dúvida se ficou. Se vocês não tiverem ouvido bem, vocês avisam a gente, tá? Então, o que ele está querendo dizer? O paciente foi em consulta, levou direitinho todos os sintomas, os sinais, todos os sintomas dele, todas as queixas dele, desculpa. Apresentou com todos os detalhes as queixas, o que melhora, o que piora, o que ele achou sobre aquilo, o que ele sentiu, o que tocou, enfim, todos os detalhes. Com aquela riqueza de detalhes, o médico escolheu ali o remédio, não foi nem o medicamento, foi o remédio perfeito ali para a situação. Deu tudo certo. Deu tudo certo. O paciente foi para casa, tomou a medicação. A gente tem que se questionar primeiro se deu tudo certo mesmo, né? Então, faz de conta que deu tudo certo. Isso. E o paciente retorna na consulta seguinte e mantém-se da mesma forma. Então, isso nem pode acontecer, né? Porque, na verdade, isso já tem que vir na consulta, que alguma coisa externa ali pode estar impedindo aí esse caminho de evolução à cura, né? Mas às vezes o medicamento, claro que não é só o medicamento, né? É a interação do paciente com o medicamento, né? Às vezes o paciente melhora, a gente melhora, porque eu também sou paciente, né? A gente melhora e o outro, até certo ponto, né? Até certo limite, ele é um espelho da gente, né? Então, se a gente consegue mudar alguma coisa, e a homeopatia catalisa essas mudanças, né? Essas mudanças profundas, muitas vezes, o próprio indivíduo consegue alterar o meio, muitas vezes, ou perceber, se conscientizar de que algo não está fazendo bem e consegue modificar, né? Então, às vezes surge, mas às vezes o próprio paciente dá um jeito, né? Nesse obstáculo, né? Bom, Agora, às vezes isso não acontece, né? eu queria que a gente fosse mais claro. Vamos trazer alguns exemplos? Vamos, por exemplo. Vamos começar com um. Então, que nem no caso que você estava falando da criança que está sofrendo algum tipo de problema na escola, às vezes, e ela é muito tímida. Você dá um medicamento, não que ela vá deixar de ser tímida, introvertida, nada disso, né? Mas o medicamento homeopático às vezes tem uma ação que a gente até se surpreende, né? A criança às vezes ela consegue até se colocar de uma maneira que ela mesma dá um jeito, que é o ideal, né? De dentro para fora ela consegue uma dinâmica diferente de relacionamento com as pessoas, né? Com os colegas e já melhora, né? Então às vezes a gente não precisa nem fazer uma orientação, né? Assim, mais que seja um pouco mais incisiva, porque esse é o ideal, na verdade, e é a melhora mais estável, né? Quando a melhora vem de dentro para fora, né? Então o próprio paciente já se modifica, já enxerga o que não faz bem, ou ele consegue se posicionar, ou ele consegue se retirar, né? Enfim, for mais saudável, né, para cada um. A gente pode fazer aí um paralelo com o adulto, com o chefe, né? Com o chefe abusivo, né?
Então, aquela pessoa que já chega num ponto que ela começa a ter sintoma antes de ir para o trabalho, de tanto que ela sofre ali no serviço, né? Então, isso torna-se um obstáculo à melhora dela, né? Então, ela só de pensar... Quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Acho que Só de pensar que ela vai para o trabalho, ela começa a ter suar frio, começa a ter dor de barriga, começa a ter dor de cabeça. Só de pensar em enfrentar essa pessoa no dia a dia, ela sente isso. Isso torna-se um obstáculo. até certo limite o indivíduo consegue, né? É claro que tem coisas que a gente vai falar hoje que a pessoa, por isso até que é um obstáculo, né? Que a pessoa é muito difícil dela conseguir vencer, né? Mas até, né, em alguns casos a própria pessoa consegue lidar, né, com o problema. Tudo é muito individual, né? Vai ter aquele indivíduo que vai conseguir enxergar que aquilo está fazendo mal para ele, vai se posicionar e na hora que ele muda, o chefe muda. Vai ter aquele indivíduo que vai enxergar e que percebe que não vai conseguir mudar a situação e vai sair do emprego. Que também é um caminho. E vai ter aquele indivíduo que vai passar a vida ali, né? E muitas vezes. Bom, a gente vai falar dos obstáculos à cura, acho que vai ser vai ficar um pouco mais claro, né, a nossa explicação. Vamos dar outro exemplo? Podemos falar do rapaz que tem 35 anos e que ainda vive... A mãe, né? Aquela mãe que é muito cuidadosa e ela sustenta ali o filho dentro de casa. O filho não cresce, né? Vamos falar assim. Mas é um reflexo ali da educação que existiu, né? Que ela acabou dando para essa criança, que virou um adulto mimado, e aí fica essa questão entre os dois, né? O filho que se sente injustiçado porque não enxerga o quanto a mãe está fazendo por ele, e a mãe que não consegue mudar ali aquele padrão familiar, acha que o filho deveria sair de casa, seguir o rumo, né? Mas não consegue mudar essa situação, né? Então, fala um pouquinho sobre essa... Então, os obstáculos à cura, a gente, né, por isso que a gente começou falando de cura, né? Então, para a gente, essa dinâmica, né? A saúde, ela tem esse conceito mais dinâmico. Então, e tem que ser individual, a gente já falou sobre isso, né? Saúde, para a gente, só um indivíduo pode exprimir, né? Que é o que uma Fê explica para a gente. Então, são os mais altos fins do indivíduo, não é um ideal genérico, não é nada disso. Então, na verdade, tudo que tire e retire ou diminua muito a possibilidade do indivíduo ser ele mesmo, né, acaba prejudicando muito esse caminho, né, que a pessoa tem o potencial, mas fica muitas vezes impedido ou pelo menos muito dificultado nesse caminho, né, de atingir os mais altos fins ou seu potencial máximo, né? E aí um dos desvios desses caminhos realmente a educação, né? Se a educação ela é muito equivocada, né? É claro que existe a resiliência, né? Enfim, o indivíduo pode vir aí com uma resistência muito grande ao meio e ele pode ficar saudável apesar do meio, né? Mas a grande maioria de nós não é assim, né? Então, o que acaba acontecendo é que uma educação muito equivocada acaba prejudicando muito o indivíduo de conseguir atingir, né, o potencial máximo dele, né? Então, é esse exemplo, né, que a gente estava dando. Um deles, né? Daqui a pouco a gente volta, vamos parar um pouquinho de novo? Hum. Então, o Ricardo falou assim: como é importante, estou com o nódulo, fez uma ultrassonografia e estava com dor na garganta. Descobriu hoje como a dor foi importante. Então ele tinha uma dor
na garganta, né? Se a gente ficasse só na dor da E garganta, tirando a dor, né? e só tirando a dor, se não enxergasse ali, né, o indivíduo como um todo, não teria descoberto ali, né, que E tinha uma depois a gente questão. precisa conversar. Tá. Depois me escreve aí, cara. Tá. A Andrea fala, medica-se o físico, o efeito, mas não trata-se a adaptação ao meio ambiente, o invisível, o emocional. É isso aí. Então acaba medicando o que está aparente, né? E esquecendo o que está aí por trás desse conteúdo, né? Que está aparecendo. Lourdes fala assim, exame é importante na homeopatia? Ela afirma, mas talvez seja uma dúvida, né? Ah, eu acho que é um pouquinho menos importante do que né, na graduação a gente aprende que o exame complementar, né, que ele vem aí para... Na verdade, existe um pedido exagerado, né, até dentro do raciocínio clínico alopático, existe aí às vezes pede-se exame sem uma hipótese diagnóstica mais ajustada, assim. Então, mas o homeopata ainda tem um valor um pouquinho menor, mas a gente tem que fazer diagnóstico clínico, a gente tem que saber o que está acontecendo, saber prognóstico, enfim, o exame clínico tem que ser solicitado sempre que necessário, né? A gente só vai precisar de menos porque, como o raciocínio ele é menos mecanicista, ele também é mecanicista, né? Ele engloba o raciocínio mecanicista. Então ele vai ser, a gente acaba solicitando menos exames, né? Acho que é só isso. O homeopata ele precisa do diagnóstico clínico, né? Então, muitas vezes, por exemplo, aqui o exemplo do Ricardo, para fazer um diagnóstico de um nódulo na tireoide, a gente vai precisar de um exame. Precisa, né? E Mas, precisa saber tudo, precisa saber a classificação de chamas, a gente vai precisar saber, claro, a gente tem que saber, a gente tem que estudar para saber e para falar para o paciente, né? Olha, esse nódulo fica tranquilo, ele não tem uma vascularização né, central, é mais periférica. Ah, tem halo, não tem halo. Então a gente tem que saber, né? A gente para só poder não, acompanhar, a né? gente precisa saber acompanhar, né? Agora, num Mas momento inicial ali, né, a gente realmente, muitas vezes a gente consegue tratar o paciente sem pedir sem exames, né? precisar daquele exame. O paciente muitas vezes melhora e pronto, né? Não fica naquela dependência, só quando sair o exame que eu Que a vou gente vai conseguir saber, tratar. Não, na homeopatia já de imediato, né? Porque o que a gente vai tratar ali são os sintomas do a gente vai paciente. pegar os sintomas, né, como base para escolher o medicamento, né? Então a resposta é sim e não, né? A gente precisa sim dos exames complementares, mas quando eles são importantes ali na evolução, para fechar o diagnóstico e na evolução do quadro, né? André escreveu assim: alguns sintomas crônicos permanecem por mais tempo durante o tratamento. Muito mais. Peraí, só um Muito pouquinho. mais. Pois muitas vezes necessitam desintoxicar órgãos mais internos, as causas mais profundas e primárias, e não os sintomas aparentes. Sim. Vamos trocar em miúdos aqui o que ela está querendo. Na verdade, não sei se eu captei aqui muito. Então, existem sintomas que estão lá dentro, né? E como a gente melhora ali de dentro para fora, será que ela está raciocinando que É ali? isso aí. É isso aí. Eu acho que quando tem sintomas que são mais superficiais, né? E menos perigosos à saúde, né? Ou menos danosos, né? Então, muitas vezes eles ficam bastante tempo. Por exemplo, desculpa, uma tinha, uma micose na virilha, né, inguinal, e você tem uma dor de estômago que é importante, que, enfim, te atrapalha. Essa micose na virilha, ela vai, não que a gente queira que ela fique ali, né, e que a gente ache ótimo, maravilha, não é isso? Mas enquanto a dor no estômago, né, a pessoa não melhorar da dor no estômago, a chance dessa erupção ficar ali não é pequena, né?
Então, às vezes demora mesmo. Mas é o processo, né? Não é porque a homeopatia demora, é porque o processo é demorado, né? Muitas vezes isso acontece mesmo. Os sintomas demoram bastante tempo. O importante é a gente enxergar que o todo, né, o indivíduo como um todo, está evoluindo bem. Ela ainda acrescenta assim, no fim é uma dúvida dela. Então ela fala assim, como dizer que deu tudo certo se não obteve-se melhora? Não, pode falar. Primeiro que a primeira coisa que eu acho importante aqui é melhora é individual, né? Então o caminho de cura é individual. Vamos trazer aqui, vou me usar de exemplo. Então eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dor de cabeça. Eu tinha dor de cabeça quase todos os dias. Comecei a me tratar com homeopatia. A minha vida mudou completamente. Eu acho que hoje eu estou dentro da minha missão de vida. Mudei em tudo. Não vou ficar falando aqui para não me estender e acabar a live. Brincadeira de tanta coisa que mudei. Mas eu ainda tenho dor de cabeça. Isso quer dizer que eu não melhorei? Será que eu não estou no meu caminho de evolução? Só porque eu ainda tenho algumas vezes dor de cabeça? Então, se você me perguntar, você melhorou de vez da sua dor de cabeça? Não. Mas ela está bem menos frequente também, né? Muito menos frequente e muito menos intenso. Então, essa questão de melhora é uma coisa muito individual, entendeu? E o que importa para o homeopata é, será que era importante realmente sumir de vez essa minha dor de cabeça? Ou eu estar caminhando para o meu caminho de missão? É isso que a gente Ser precisa feliz, entrar, né? né? Ser feliz, enfim. Isso. Claro que ninguém é feliz o tempo inteiro, né? Mas Então a gente tem que conversar mais sobre isso. Eu acho que a gente ainda não conseguiu passar essa ideia sobre caminho de cura aí. e outra coisa que eu acho bem bonito assim. Essa definição de cura, ela inclui os limites, né? Nós todos temos limites físicos e psíquicos. Então, o nosso melhor dentro do nosso potencial não quer dizer perfeito, né? A gente não vai virar anjo, Deus, sei lá. A gente não vai chegar na luz, né, de uma hora para outra, não é isso, né? Então, por isso que lá no começo a gente falou, o conceito de saúde ele é dinâmico, né? Você vai atingir o seu máximo, né, o seu potencial máximo. Mas esse potencial máximo ele não é perfeito, né? E é claro que tem que ser o melhor possível. Se a gente ficar sem sintomas, melhor ainda. Mas muitas vezes a gente, entre aspas, a nossa constituição faz com que a gente necessite, não é homeopatia, né? A nossa constituição faz com que a gente precise de uma erupção aqui, de uma dorzinha ali. Infelizmente, o ideal seria que a gente não precisasse, né? Principalmente para sinalizar, né, Du? A gente Principalmente precisa disso. é o que o Rick Barros falou, né? Ai, nossa, sem querer eu tinha apagado, apaguei todos. Mas voltei. A Vanessa falou assim, eu era bem quieta quando eu era criança. Até que comecei o tratamento com homeopatia e não parei mais de falar. Então a gente observa realmente esse relato da Vanessa é bem importante, né? Muitas pessoas que chegam em consulta não falavam nada, né? Então aquela pessoa que passa por momentos difíceis com outras pessoas, ou enfim, no dia a dia ali, e engole, né? Com o tratamento homeopático, a pessoa volta ao equilíbrio, né? E aí ela começa a falar, a demonstrar, né? Então, é isso que a Vanessa está querendo dizer, né? Quando ela era pequenininha, ela não conseguia. Não é que mudou de temperamento, né? O temperamento é Temperamento constitucional, mas você vai se adequando, né? Vai lapidando, né? Bom, a Cida falou assim, mesmo com a melhora, se a gente não conseguir se relacionar é ruim. Cida é muito bom. Cida, cara, tudo com o seu, né? Por exemplo, quem é introvertido não vai ter 1000
amigos, entendeu? Não vai sair, vai pra balada. Não é o jeito que a pessoa se desenvolve. O introvertido é aquele que sente, lê um livro e está satisfeito, entendeu? Então, por isso que o conceito de saúde é individual, né? Individual, isso que eu ia falar. É claro que não é normal você ficar só no livro, porque as pessoas, né, estão à nossa volta, a gente tem família, a gente precisa saber se relacionar. Só que o nosso ponto de apoio, tô falando a gente porque é a gente mesmo, tá bom? Nosso ponto de apoio vai ser leitura, vai ser o subjetivo, vai ser, né? Do extrovertido vai ser o objetivo, vai ser o externo. Então, os psicólogos falam, né? Um exemplo típico aí da introversão e da extroversão é assim, chegou num ponto turístico. O introvertido vai lá ler sobre o lugar, tal. O extrovertido não, ele é meio perigoso entrar lá naquela construção. Não, vamos entrar porque eu quero conhecer. O introvertido vai falar, não, será que não é melhor a gente, né, voltar? É isso, e nenhum dos dois está certo. Nenhum dos dois está Tá errado. errado. E o outro não está errado, entendeu? Enfim, É individual nenhum dos e dois a está gente tem que errado respeitar os e não dois. tem nenhum certo, entendeu? Os dois estão certos e estão errados ao mesmo tempo. Se quiser impor para o outro à vontade, está errado. Se ficar, né, cada um na sua e respeitar o espaço do outro e o jeito do outro, então os dois jeitos estão corretos, né? A Andrea falou assim: há medicamentos para os obstáculos? Ah, Essa é a grande essa é a questão. grande questão, né? Esses obstáculos, André, eles precisam ser É que aí, como não é, aí a gente bom, entra também no tira do campo, individual. mas a gente entra um pouquinho nos obstáculos à cura, a gente entra um pouquinho na falsa doença crônica também, né? Então, a gente precisa, se você retirar aquilo, vai facilitar o caminho do indivíduo. Às vezes não adianta, né? Porque você pega uma tábua e coloca um prego, o buraco fica, né? Então, muitas vezes, né, se você toma um medicamento há muito tempo e o efeito colateral deixou uma lesão em algum órgão, alguma coisa, Mas explica qual medicamento. bom, medicamento. Ah, Medicamento, por definição, é alguma coisa que altera o tá. seu equilíbrio, né? Então, se você tomou um medicamento, é claro que isso é muito mais comum, né, em medicamentos que são utilizados em uma dosagem maior, né? Porque o risco de ser num nível tóxico é maior. Se deixou uma lesão, uma enfermidade ali, né, deixou uma lesão no órgão, isso levou a uma enfermidade, você criou uma predisposição que não está nem no seu, não está nem ali muitas vezes, né? Não está, isso a gente vai entrar numa questão filosófica, mas enfim, não está no gene. A predisposição para ter seguido esse caminho está no gene, mas não está no gene aquela lesão. Então, às vezes a gente acaba por algum acidente ou por alguma atitude, ou enfim, ou ter tomado um medicamento muito tempo, enfim, ou por alguma iatrogenia, né? Ou acidente, ou incidente, a gente pode ter um obstáculo, né? A cura, porque isso acaba desviando, tudo que acaba tirando nossa individualidade, né? Acaba sendo um obstáculo. Então, na nossa visão, pelo menos, toda vez que você toma um medicamento que não é individualizado, isso de certa maneira é um obstáculo à cura, né? Não é impossível a cura, mas dificulta. Porque se você está tomando um medicamento que serve para João, ou é indicado, né? Não é que serve, mas é indicado para João, José, Maria, Pedro, Otávio, Carlos, né? Então, você está saindo um pouquinho né, do seu. E na tentativa de enquadrar demais, né, o indivíduo, isso é nocivo, né? Então, um dos obstáculos à cura é essa hipermedicalização, né? Tomar medicamento demais, muitos ou por muito tempo, né? Isso acaba tirando a individualidade, né? Se a pessoa está triste, vai lá e toma um antidepressivo, mas tem motivo para estar triste, né? Aí acaba não.
não evoluindo para... Acaba não resolvendo o problema, né? A Maíra escreveu assim: eu tive crises de ansiedade quando tive um chefe abusivo. Tratei na homeopatia e quando saí do trabalho nunca mais tive crise. Então, o legal também da homeopatia é que ela vai te estimular a ver o que te faz bem e o que te faz mal. Então, muitas vezes a pessoa tem crise de ansiedade e ela não se dá conta do que está ali por trás, né? Ela sabe que ela está com uma crise de ansiedade, mas não para se observar. Então, a homeopatia ela te convida a se observar, a identificar ali o que está te... Desde a anamnese, né? Que a gente fica perguntando, né? Até o medicamento, né? Então, é um estímulo, né? Que a homeopatia te convida a fazer, né? A ter esse questionamento, né? E começar a enxergar. Então, alguns vão seguir esse caminho da Maíra, né? Vão sair do trabalho. Outros vão saber enfrentar melhor aí a situação, né? Cada um vai seguir o seu caminho de forma individual, né? Muito obrigada. Andréia falou: entender a lógica do funcionamento equilibrado do organismo como um todo é maravilhoso. Obrigada. Legal. O Ricardo falou ok para algum comentário, né? Exemplos de equívocos na educação. Ixi, Nossa! Maria, quem sabe mais é ela, é coordenadora pedagógica. Fala você. Brincadeira. Eu acho que esse excesso de mimo, né, André? Vamos trazer para um exemplo Os dois extremos, né? do dia a dia aqui das crianças hiperativas, né? Então tem aquela criança que realmente é hiperativa e tem aquela criança que é sem limite. Então, na hora que a gente muda ali a educação dessa criança sem limite, a gente percebe que ela não é hiperativa, ela só estava sem limites, né? Aqui é um exemplo aí de... Se a gente for entrar num campo aí da história da pedagogia e mais filosófica, eu acho que toda educação que retira, né, o poder do indivíduo de ser ele mesmo, que seria o extremo da conteudista, né, que já está ultrapassada, mas enfim, se pratica ainda hoje em dia. Se for no extremo, né, do conteudismo, você está formando meio que um robozinho, né, dando informação, mas você não ensina o indivíduo a construir, né, o próprio saber, né, e não estimula o indivíduo para ser ele mesmo, né. Então, eu acho que é isso, né? Acho que a história da educação nos mostra o problema que a gente está defasado, né. Ao mesmo tempo, liberdade demais sem disciplina, né, que, né, a gente está cansado de ver exemplos aí, com essa falta de limite também não auxilia, né. Então, os dois extremos aí complicam bem a educação, né. O pessoal muitas vezes confunde, ela pode falar melhor que a gente, mas o pessoal às vezes confunde a construção de um saber individual com uma falta de disciplina e falta de limite. Então, os dois extremos, né? Os dois extremos acho que acabam atrapalhando o indivíduo. Acho que a gente precisa também dar regras, né? Não é a ausência de regras que vai fazer um indivíduo melhor cidadão e melhor ser humano, né? A natureza tem regras e tem leis, né? Então, acho que a gente precisa enxergar isso e ao mesmo tempo não ser opressivo demais, né? A educação. Acho que é o caminho do meio, né? Como falta um minuto para as 10, eu vou ler os comentários. Tá bom. Tá? A maioria escreveu assim: eu acho muito bonito como a homeopatia trata o indivíduo um a um. Eu acho muito bonito também e gostaria que isso chegasse a muitas pessoas, né? Obrigada. A Fátima falou boa noite. A André falou: eu entendi, vocês explicaram muito bem. Obrigada, André. A gente explicou muito bem o que você já sabia e teria falado melhor. Tá bom, obrigado. A Nath falou assim: a dor de cabeça deixa muito claro que essas mudanças na vida fazem ela melhorar. Peraí. A dor de cabeça deixa muito claro que essas mudanças na vida fazem ela melhorar ou piorar. Não captei do Eu acho que a dor de cabeça serve como um sinal, né? sinal. Tá. É isso mesmo, né? Tudo que a família Ueta falar, é quase tudo, né?
até hoje, pelo menos, tudo a gente assina embaixo, né? A Maíra falou, Tá bom. é muito bonito mesmo, obrigada, boa noite, boa noite. Cuido dos meus 4 filhos com homeopatia. Aí Legal. sim, aí sim. Lourdes escreveu assim, eu melhorei muito das dores de cabeça graças à homeopatia. É isso aí. O que a gente percebe é com o tempo de tratamento, né, as dores vão ficando menos intensas e bem episódicas, né, bem mais raras, né? Obrigada por deixar esse relato. A Nath falou, então é preciso encontrar uma forma de contornar esses obstáculos. Isso. Contornar ou aprender a lidar quando possível, né? Aquela frase do AA, que não é do AA, eu acho, né? Eles utilizam. A gente tem que saber o que a gente consegue modificar, né? A gente tem que, às vezes não dá para modificar, a gente precisa desviar. É isso mesmo, contornar. Às vezes é isso. Saber identificar e depois saber lidar com essa situação, né? A Vanessa falou, o que funciona para todo mundo, na verdade, não funciona para ninguém. É isso mesmo. Boa. Enxergou em massa, não vai dar, né? Já dizia o Tim Maia que o tudo é o nada e o nada é o tudo. Acho que ele falava isso. Não sei. Andréia falou, medicamentos homeopáticos também podem lesionar a nossa saúde? Sim. Opa, Se só você... errar. Só errar o medicamento ou errar a mão, né? Ou tomar, né? Tomar continuamente, né? Se você pegar uma medicação, foi prescrita, né? Foi prescrita ali, faz de conta, um dia e você ficar tomando aí meses, você começa a fazer sintomas do medicamento. E aí, se você for muito predisposto, tiver uma sensibilidade grande, pode ficar muito tempo com sintoma ou até pode prejudicar bem. A chance disso acontecer é menor, né? São doses diluídas dinamizadas, né? Mas pode acontecer. A Maíra, falta de limites, os resultados são tristes. Isso mesmo. O I Ching já ensinava pra gente que às vezes é melhor um pouquinho, ser um pouquinho mais rigoroso do que ser permissivo demais, né? Tá lá no Xing, não é coisa nova, né? A Marlene falou assim, na homeopatia as vacinas são válidas? A homeopatia é uma vacina, né, Marlene? Uma forma de ver, sim. A gente tem uma técnica, a gente pode até falar outro dia sobre isso, mas é melhor falar um a um. O ideal é perguntar para o próprio médico, que é um tema muito polêmico, melhor ser individual. Mas a homeopatia tem uma técnica, né, toda já comprovada, enfim, para epidemias. Tá bom, finalizei. Tá bom. Acho que até segunda que vem. A gente vai finalizar aqui. Agradecer muito a presença de vocês. Hoje foi bem interativo, né? Foi. A gente mais conversou melhor, bastante. Né? Senão a gente não vai de encontro aos interesses. E o grande objetivo é esse, trazer aqui à tona as dúvidas de vocês, né? Para a gente saber que caminho aqui seguir na nossa live. Então, agradeço muito a participação de todos, um bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Puxa, agora aparecendo várias dúvidas aqui. O pessoal tudo bem sair, eu só vou ler para a gente deixar para a próxima live, tá? Eu conheci uma homeopata que receitava vários medicamentos. Falei para minha amiga não tomar, fiquei com medo e indiquei o Dr. Eduardo. Na alopatia, vai... A pessoa vai pelo menos normalmente ao médico. Na homeopatia. Só vamos com queixa? Não. Ai, vamos aproveitar, se você estiver por aqui, Marlene, não. Na homeopatia, a gente encontra o paciente de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Então, pelo contrário, a gente encontra com mais periodicidade, porque o objetivo é, na verdade, não ficar tratando só os quadros agudos, tá?
Então não, a gente se encontra com uma periodicidade maior. A Vanessa falou, a gente mesmo, sentimentos e pensamentos pode ser obstáculo de cura, sim. Elogio a explicação no todo, pensei na educação dos pais. Obrigada. O que temos que passar, passaremos. Mas com todo o cuidado possível será menos agressivo, até mesmo reversível. Boa noite, abraço, muito obrigada, May, muito obrigada, queridos médicos, boa noite para vocês, obrigada, boa noite, boa noite, boa noite, Deus abençoe, obrigada. Gente, obrigada, viu? Bom descanso, beijo.